Olá, boa tarde para você que acompanha a partir de agora mais uma edição do nosso painel regional, na sequência do horário eleitoral gratuito, né? Enquanto o horário eleitoral estiver no ar, a gente com 20 minutinhos de atraso, entrando no ar com você sempre às 10:50. E com as personalidades da região metropolitana, as personalidades do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo, aprofundando os assuntos importantes aqui para a nossa Baixada Santista e, claro, também avaliando, discutindo, né, junto com você, a pauta nacional também. Sempre uma reprise às 7:30 da noite, né, de segunda a sexta, 19h30, enquanto, repito, permanece o horário eleitoral no rádio e na TV. E no final de semana tem painel regional também no sábado às 3 da tarde e no domingo às 17h05 da tarde. Conosco nessa edição do painel regional, participação sempre importante do vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB, aqui de Santos. Olá, Banha, obrigado pela presença mais uma vez com a gente, tudo bem? Boa tarde, Boturão, boa tarde aos telespectadores do painel regional, boa tarde especial ao nosso grande jornalista Heraldo José dos Santos e ao nosso professor Vicente Cassione. Boa tarde também, é uma honra estar aqui com o senhor. Heraldo José dos Santos, companheiro, advogado, jornalista, comentarista habitual aqui do painel, mais uma vez conosco. Tudo bem, Heraldo? Tudo bem, Boturão? Boa tarde a você de casa que nos assiste, ao vereador Banho. Boa tarde também especial para o professor Cassione aqui ao lado. Vicente Cassione, articulista, advogado, mais uma vez participa conosco aqui dessa edição do painel regional, figura importante, marcante aqui às quartas-feiras com a gente. Tudo bem, Cassione? Prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer é meu, Boturão. Boa tarde ao Banho, ao Heraldo e aos caríssimos telespectadores. Mais de 10 mil curtidas, me passa aqui o nosso Gustavo, a equipe de produção, uma satisfação imensa ter você aí que navega pela internet, pelas ondas da internet e pelas redes sociais, acompanhando a gente, curtindo a gente pelo painel regional.com, facebook.com/painel regional, né? Continue curtindo a gente, é um imenso prazer ter você a bordo junto conosco. 3014-5281, o telefone sempre à sua disposição, ligue para cá, participe com a gente, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, né? Debata junto com o Banha, com o Heraldo José e com o Vicente Cassione também. Lembrando que nós estamos em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, né? O Santa Portal, você clicando no ícone painel regional, acompanha online, né, os nossos debates e os assuntos que a gente coloca em discussão. E o programa encerrado vai para o YouTube. Você revê depois os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro, como você preferir. A gente na abertura destaca sempre aqui os jornais parceiros aqui do painel regional, como o Diário do Litoral, o DL que circula por Santos, por toda a região metropolitana, traz na capa esta manchete: MP exige retirada do lixo. A preocupação do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente é com as 70 mil toneladas excedentes lá no Sambaiatuba, em São Vicente. A Banha recebe aqui para mim, ajuda a distribuir aqui para o Heraldo, para o nosso Vicente Cassione também, né? E a manchete do Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo do Diário do Litoral, circulando aí por quase todo o estado de São Paulo, traz na capa: tempo de espera de emergência deve ser de no máximo 2 horas, né? Isso é a definição do Conselho Federal de Medicina, estabelecendo ontem, né, terça-feira, que pacientes de urgência e de emergência, né, que é os que devem ser atendidos nos pronto-socorros, né, deveria ser assim, né, devem ser atendidos em no máximo 2 horas, né? Vamos ver se isso realmente acontece de fato. Eu tinha, obrigado ao Banha aqui por me ajudar, eu tinha selecionado aqui como pauta, viu, vereador Heraldo e Vicente Cassione, exatamente esse tema, exatamente também a questão que envolve o plano de saúde do Hospital Na Costa, agora sob uma fiscalização mais intensa da ANS. É um problema terrível, né, que joga na parede, mais uma vez, a saúde pública do Brasil. Mas eu queria relembrar aqui um caso que foi debatido e discutido na semana passada, e parece que ainda não tem a solução desejada, né? O cidadão Gerson Feltenmeier, se eu estiver pronunciando errado, ele que me perdoe, né? Internado no Hospital Guilherme Álvaro há mais de 4 anos e meio, quase 5 anos já de internação na UTI do HGA. Tem uma doença degenerativa, conhecida por ELA, né, mas teve alta dos médicos, né? Banha relatou esse fato aqui, está intervindo junto às autoridades, ao Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado, né, a Secretaria Municipal também, com as autoridades de Itanhaém, onde mora o Gerson, para que
esse caso possa ser resolvido. Ele precisa, para deixar a UTI, para deixar o hospital e continuar o tratamento na sua residência com seus familiares, no chamado home care, que é aquele atendimento domiciliar, né, com médico, paramédico, enfermeira, essa coisa toda. Então nós estamos acompanhando aqui, o painel regional está abrindo um espaço importante e se dedicando também a esse caso, que já deveria estar solucionado há muito tempo, parece que até agora ainda não teve a solução desejada. É isso, vereador? É verdade, Boturão, isso nos causa muito constrangimento, nos causa uma angústia desenfreada, mostra o quanto está vulnerável o sistema de saúde da nossa região, mostra também a fragilidade, a desídia, o pouco caso, o menoscabo, a falta de controle dos pacientes que se encontram numa unidade de terapia intensiva. Aí, esse cidadão Gerson Faltemeyer, ele saiu de Itanhaém para ser diagnosticado no Hospital Guilherme Álvaro, que por sua vez deveria ser o nosso hospital das clínicas da região, que está todo desmantelado, quebrado, sucateado, sem condições. E os médicos e enfermeiros e funcionários têm que fazer das tripas coração para atender as pessoas lá. Não bastasse isso, meu querido Heraldo, esse homem, ele já está de alta há 3 anos. Ele tem a doença, foi normalizado, ele só precisa, meu querido Cassione, de um home care. Uma vaga na UTI custa hoje em média de... Aí você, o secretário está acompanhando o requerimento que foi feito ao ministro, ao vereador Banha, ao ministro Arthur Chior, ministro da Saúde. Nós pedimos a intervenção, e quero agradecer aqui, pedimos a intervenção do ministro nesse caso, porque é responsável pela verba SUS, pelo encaminhamento. Não pode haver esse joguete, meu amigo Cassione, entre a Prefeitura de Itanhaém, entre o secretário de Estado, quem é que vai dar o home care para o homem, se vai colocar na casa dele, se não vai colocar, quem vai instalar, se vai ter licitação, se vai ser caráter de emergência. O que não pode é 5 anos o cidadão que já não mais necessita de unidade de terapia intensiva está lá porque falta o Estado, a letargia do Estado, o paquiderme do Estado, acelerar o home care para instalar na casa desse cidadão. Aí fala, será que pode? Vamos consultar o procurador? Vamos consultar. Eles já passaram 5 anos. Já se gastou dentro com esse moço 6 milhões de reais em 5 anos. Como poderia ter sido evitado, uma UTI custa 5 mil a 10 mil dia, uma UTI. Então deixou de utilizar a UTI para outros casos, pessoas perderam as suas vidas, então a questão operacional, a questão clínica, houve prejuízo ao erário, houve prejuízo fiduciário na questão de dinheiro desembolsado sem a necessidade, houve a inércia desídia de esquecer o homem lá na UTI durante 5 anos, já veio todo mundo visitar esse homem. Inclusive estou levando lá o promotor Roberto, do Ministério Público do Deficiente e do Idoso, para fazer uma visita a esse cidadão, para que a gente agilize. E também, sexta-feira, estará o Fausto Figueira, assessor do ministro, fazendo uma visita que nos permita que já venha com a solução, porque não é possível, Cassiano, esse homem não está sendo atendido. Foi vilipendiado o seu direito constitucional da dignidade humana, foi vilipendiado o seu direito com relação à economicidade, os princípios administrativos que norteiam a administração pública, eles foram rasgados. Economicidade, razoabilidade. Então, não existe gestão. Muitos se deparam aí e falam, não, está faltando dinheiro. Não, está faltando gestão, responsabilidade, políticas públicas saturadas, e a gente vê que o caso desse Geraldo Faltemeyer, esse moço que tem 45 anos, está aposentado, devido a seu Gerson, está aposentado, inclusive devido à sua doença, que ela é amiotrófica, ela vai atrofiando aos poucos, já é um caso. Imagine o contexto como um todo. Hoje você vê a Santa Casa, que é de misericórdia, com intervenção, com a Agência Nacional de Saúde, com problemas de fluxo de caixa, pedindo financiamento para o BNDES. Você vai na Beneficência Portuguesa, a mesma coisa, plano de saúde, intervenção fiscal da Agência Nacional de Saúde, e agora o hospital particular também na nossa cidade, com intervenção.
O que acontece na cidade de Santos? O que acontece no estado de São Paulo? O cidadão vai para o SUS, está morto. Sai do SUS, vai para o plano, pensa que vai ficar bem, continua com o problema que o plano também está morto. Aí vai para o particular, também está quase fechando as suas portas. Eu não sei mais a quem recorrer. Estamos numa verdadeira corrente aqui de abnegados. Tem médicos envolvidos, promotores, juízes, enfim. Os jornais fizeram a sua missão de divulgar esse caso, um dos casos mais estarrecedores de um homem estar aquartelado dentro de uma UTI. Para mim, ele está cumprindo pena, meu querido Cassione, ele está cumprindo uma pena por uma coisa que ele não fez. E ainda eu digo mais, hein? A família tem que agradecer a Deus e ele mesmo não teve uma infecção hospitalar, qualquer coisa desse tipo, nesse tempo todo, né? Cada dia que passa, conforme o próprio infectologista, eu estava falando com o doutor Caseiro, o risco de infecção é 1% ao dia. Ele está lá há 5 anos, imagina lá quanto tempo ele já ficou exposto. A sua vida ficou aí na berlinda. A gente não pode mais, a gente não tem mais paciência e nem tolerância. Desculpe, Cassione, eu não quero parafrasear o que você sempre coloca em voga nesse programa, mas não dá mais para aguentar casos como esse e ficar tecendo loas aqui a secretário Davi Wipp, tecendo loas ao governador do estado, tecendo loas aí a pouca atenção do estado com a saúde da nossa região. Eu não vejo mais uma saída a não ser na força radical, a não ser na extrema necessidade de atingir esses órgãos, seja através do Ministério Público, que também acho que está sonolento com relação a alguns casos. Nós não podemos ficar na mão da misericórdia nem de Jesus Cristo, que já está com muitos casos para serem resolvidos, mas o Estado mostra-se caótico e falido. Será que é tão custoso assim, Vicente Cassione, para o Estado, para a União, não sei, uma home care para esse cidadão poder se cuidar em casa? Como é que se avalia essa peregrinação desse cidadão, citado pelo vereador Banha aqui? Depois da magnífica palestra proferida pelo vereador Banha, não me cabe dizer mais nada senão aplaudir o que ele disse e assinar embaixo o que ele falou. Ele fez uma palestra sobre o tema em que não faltou nenhum ponto a ser abordado. De tal maneira que eu assino embaixo e aplaudo o que ele disse. Que é, de certa maneira, o que nos resta fazer. Não temos muita coisa a mais senão a falar. Falar e é o que acaba sendo desgastante para todo mundo, para quem fala e para quem escuta. Eu escutei o Banha, concordo com ele plenamente e fico apenas com a minha assinatura embaixo do que ele disse. Geraldo José, complementando alguma coisa sobre esse tema, para a gente entrar aí nessa questão que envolve a fiscalização mais rigorosa em relação ao plano de saúde do Ana Costa, mais uma? Só dizer o seguinte, que nós estamos numa época propícia para esse tipo de análise dessas questões conjunturais e que mais dizem diretamente para o homem, para o ser humano, são as questões de saúde, de segurança e de educação, e a gente percebe que a omissão, ela se arrasta há muito tempo. O paciente está há 5 anos aqui no Hospital Guilherme Álvaro. Eu recordo que no início deste século, lá dos 2000, 1999, atendi um casal de médicos que estava sendo acusado, responsabilizado, melhor dizendo, pela morte de uma criança no Hospital São José em São Vicente. E por que essa criança morreu? Ela já estava internada lá pelo menos uma semana e morreu exatamente porque não havia uma UTI pediátrica. A primeira coisa que eu falei para esses médicos foi solicitar a eles que me trouxesse um prontuário médico. Perguntei se tinham anotado tudo, o acompanhamento da criança. E eles fizeram o que diz que a medicina tem que fazer. Agora, os pais, naturalmente, inconformados com a morte da criança, acionaram não só os médicos, como também o hospital. Os médicos foram absolvidos e restou para o hospital essa conta e essa indenização que está sendo paga. Eu não sei por que vocês estão tão preocupados e tão indignados e perdendo tanto tempo
falando da realidade. Vocês têm, todos nós temos a oportunidade de 4 em 4 anos, vivermos pelo menos quase 3 meses no paraíso. Vocês estão perdendo tempo falando da realidade. Eu hoje sou cidadão do Brasil eleitoral. Eu hoje sou cidadão do Brasil do horário político gratuito. E eu hoje fico deslumbrado, curtindo, vibrando, extasiado com tudo aquilo que fizeram, que é muito mais do que a gente imagina. Todo mundo diz que fez tanto, que eu fico deslumbrado, e mais deslumbrado eu fico ainda com o que dizem que vão fazer. O que fizeram, que é tanto, embora eu não tenha visto, porque eu sou meio míope, e aquilo que vão fazer é tanto que eu tenho pouca imaginação, não consigo alcançar. De qualquer maneira, estou surfando, estou navegando nas águas da realidade eleitoral. Pelo menos de 4 em 4 anos eu tenho 3 meses em que eu vivo num país que não é o Brasil. Vocês querem viver no Brasil até nesse período? Para que falar de Guilherme Álvaro? Para que falar de que a saúde está uma vergonha? Para que falar que todo mundo se omite? Para que falar que a população de Santos era uma população que saía para as ruas e tinha uma força que era chamada até de uma cidade subversiva, a Moscou brasileira? Porque todo mundo aqui dava um murro na mesa e quando batia na mesa repercutia no Palácio do Planalto. Hoje é o contrário. Hoje alguém dá um tapinha no Palácio do Planalto na mesa e assusta todo mundo que está aqui. Inverteu tudo. Então eu quero viver 3 meses de férias nesse Brasil das quimeras, nesse Brasil que existe sim, mas nós não o alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Vicente Carvalho fala isso para a felicidade. Serve do Brasil. Sei porque que o Banho, o Heraldo, o Buturão ficam tão nervosos. Saiam desse Brasil, peguem um avião, Pega uma carona com os candidatos. E aterrizem nesse Brasil eleitoral, em que todo mundo faz muito mais do que a gente vê. Nós somos injustos, nós somos ingratos. Há muitos candidatos aí prontos para não fazer absolutamente nada. E nós vamos levá-los aos cargos, aos mandatos, e eles vão continuar se aproveitando deste Brasil que não é o nosso, é o deles. Mas somos nós que os colocamos nesse Brasil que não é o nosso e que é o deles. Por isso precisamos refletir muito na hora, né, de apertar lá a teclinha na hora do voto. E as propostas que, como disse o professor Cassione, são as mais inusitadas que nós já podemos ter visto na nossa curta passagem por essa terra de viventes. O cidadão tem proposta lá para acabar com a polícia militar. É verdade. O cidadão diz que problema não vai ter mais polícia militar, vamos acabar com a polícia militar. O outro cidadão diz que saúde não vai ter mais plano de saúde, não vai ter mais atendimento para todos. Vai ser o sistema da França. Vamos implementar no Brasil o sistema francês, onde todo mundo vai ter saúde. Mas como que ele vai implantar e que jeito ele vai fazer? E a segurança vai reduzir também, viu, pessoal? O problema da violência, sabe qual é? A polícia militar, o cidadão tem colocado lá pra gente. O segredo é o seguinte: vocês não sabem qual é o segredo. Há candidatos aqui da região também que conseguiram os dons da feiticeira, da Dilma, é um gênio, da fada Sininho. Vocês não sabem, eles são especiais. Tem candidato aí que, se eleger deputado, não fica um dia em Brasília, vai se pendurar num cargo ou numa secretaria de governo do Estado. O bom mocismo de alguns abrem caminhos. Bom mocismo abre caminho para todo mundo. Entendeu? Não adianta você querer ser duro, ser crítico, ser contundente. Põe uma gravatinha, faz uma carinha sorridente, tira uma bela foto, vai para o lambe-lambe da parede e você se elege. No dia seguinte está pendurado aí num cargo
e ponto final. É assim que se resolve o problema no Brasil. Cada um resolve o seu problema. Ninguém está preocupado em resolver o problema do povo. É por isso que eu caí fora disso. É por isso que eu caí fora disso. E quero mais uma vez dizer que aqueles que estão querendo votar em mim, ficam perguntando qual é o meu número, se meu número é esse, se o meu número é 4099, quero agradecer, claro, muito a essa atenção e a essa intenção. Mas eu quero dizer que eu não sou candidato. E é um mau sinal. Tanta gente querendo saber o meu número, é sinal de que nem sabem quem são os candidatos e quem não são. Né? Mas agradeço de qualquer maneira a todos aqueles que, não sabendo que eu não sou candidato, têm intenção de votar em mim. E esses que têm intenção de votar em você? Esses que têm intenção de votar em você e que não vão ter você na urna eletrônica, o que é que você diz para eles que eles devam fazer? Bom, se eles me conhecem, tanto que querem votar em mim, é só votar naqueles que são absolutamente desiguais de mim. Votem nos desiguais de mim, que estarão votando ao contrário. Se quer votar em mim, tem que votar em alguém que seja igual a mim. E eu não vejo nesse quadro que está aí hoje, ninguém que seja parecido comigo. Nem fisionomicamente, porque eu sou muito mais antigo, né? E nem do ponto de vista do caráter e da índole, com a minha modéstia que não existe. Eu digo aquilo que eu acho que eu sou. Mas muito menos por conhecer a mim, mas por conhecer os outros. Professor, como é que esse povo continua há tantos anos enganando tanta gente? Parece que nasceram na terra de Gepeto, na terra do Pinóquio, onde cresce o nariz, e é uma competição, parece que quem mente mais. Quem mente mais vai ganhar o governo do Estado. Quem mente mais vai ganhar a presidência da República. Quem mente mais vai ser o deputado mais votado. Mas como é que consegue apagar esse rastro de lama, de esgoto que deixou para trás, obras que começam e não acabam, programas que tomam dinheiro do Banco Mundial, do Banco Federal, do Banco do Estado, do Banco do Município, deixam a cidade toda empipocada, estourada de dívida para o seu sucessor? Será que ainda tem gente que acredita no canto da sereia? Que o canto da sereia é que leva o cara para a morte, para se afogar no mar, é isso mesmo? É por isso que o Ulisses, né, pediu para ser amarrado ao mastro no seu barco quando passasse na região das sereias, no caminho da ilha de Ítaca, porque ele sabia que se não o amarrassem, ele ia ser seduzido pelo canto da sereia. Né? Tem gente que devia se amarrar num poste da cidade durante as eleições para não cair no canto da sereia, porque tem candidato que não fez outra coisa na vida a não ser ocupar cargos públicos. Não fez outra coisa, nunca exerceu uma atividade profissional por conta própria. Sem profissão definida. Sem profissão definida. Pode ter diploma, mas nunca exerceu uma profissão. Então a primeira coisa que o eleitor tem que fazer é dizer o seguinte: por que este sujeito nunca fez nada na vida dele por conta própria? Porque não tem competência para fazer por conta própria nada na vida. Então, se pendura nos cargos, ou é eleito e vai fazer nada, que é o que ele faria na vida privada se ele tivesse condição de não ser nomeado e pendurado nos cargos que ocupa. Então, quem só sabe viver pendurado nos cargos públicos e nunca conseguiu exercer uma atividade profissional por conta própria, e nós temos muitos casos aqui na cidade, já é a pista para o sujeito dizer: eu vou votar no Tiririca. Pelo menos foi um deputado que foi assíduo e que não deu vexame, como todo mundo imaginava. Claro, né, que a escolha é de cada um. Mas entre o Tiririca e algumas figuras de bom mocismo desta cidade, eu ficaria ainda pelo Tiririca. Esses bom mocinhos são aqueles criados nas tetas gordas do governo, professor? Alguns criados desde que nascem nas tetas gordas dos governos. Outros que conseguem arranjar um espaço para pegar as tetas do governo no meio do caminho e começam a mamar. Não é? Eu digo sempre o seguinte: quando perguntem ao Vicente Cassione por que Vicente Cassione, estando eleito deputado federal nesta eleição,
tranquilamente estaria eleito. Né? O quadro está aberto, poucos candidatos, eu tenho certeza absoluta, eu tenho experiência em perder a eleição e em ganhar a eleição. Estaria eleito. Por que que eu caí fora? Eu caí fora porque não dá para você se candidatar, bater, dando burros em ponta de punhal e de faca, para depois outros fazerem o mesmo percurso, irem para lá, não fazerem absolutamente nada, e na panela geral, todo mundo dizer, os políticos são ladrões, são podres, não prestam. Eu não quero mais ser considerado o que eu não sou. Eu passei limpo na política. Limpo, absolutamente. Ninguém tem isso para dizer de mim. Fiz a minha parte. Cansei e agora não quis mais e não quero mais. Mas acho que o povo tem culpa, sim. E não adianta querer fazer média, chegar aqui e falar, agradar. O povo tem culpa, sim. Esta cidade vem elegendo mal há muito tempo. Há muito tempo, em todas as esferas. Há muito tempo. E é por isso que decaímos tanto. E é por isso que você vai ao interior, e eu ainda fui agora, nesta semana, ao interior, a trabalho. Você passa nas cidades do interior, você vê em todo lugar, tem o dedo de alguma coisa sendo feita. Aqui, quando eu cheguei, eu levei um choque. Qualquer cidadezinha do interior, para você entrar nela, pistas largas, alças, viadutos, tudo perfeito. Sinalização. Você chega aqui e encurrala no meio dos caminhões para ter acesso ao maior porto da América Latina. Então, isso aqui está abandonado há muito tempo. Há muito tempo. Lamentavelmente, há muito tempo. Eu me lembro no meu mandato, só para terminar, que numa vez só eu tive que impedir o fechamento da Santa Casa, o fechamento da Beneficência, tive que abrir o Hospital São José e tive que abrir o Hospital dos Tiradores. E eu fiz isso. Era o Serra no início do planejamento, que ajudou. Então, que cidade é essa? Que região é essa? Que tem que viver o tempo todo dizendo, peraí, não fecha a porta do hospital não, deixa uma brecha aqui. Porque esse ainda ficou na UTI, quanto tempo? 5 anos? 5 anos. E os que não conseguem UTI? E os que morrem na porta do hospital? Esse ficou em cárcere privado dentro do hospital. Outros não conseguem nem entrar, ficam em cárcere privado do lado de fora dos hospitais, porque não tem atendimento. Então, é o que eu digo, porque eu falei, eu ia só aplaudir a palestra do Banha, mas aí começa a me dar aquela coceira, entendeu? E eu estou no limite do palavrão. Então, quando eu estou no limite do palavrão, eu digo, cala-te boca. Professor, nada mais a dizer. Mas é a triste ironia, eu estava conversando aqui com o Heraldo, mas o senhor tinha todos os predicados, e assim o tem, capacidade, idoneidade, conhecimento, e conhece como ninguém a nossa região. E pode falar porque já esteve lá. Só pode falar e dizer lá porque esteve lá, honrou o seu mandato. E agora, olha a triste ironia, porque o senhor não sai candidato, mas deixa aí um hiato, uma lacuna de um número muito grande de sufrágios que o senhor poderia obter. No mínimo, miseravelmente, 50 mil votos estão aí na avenida, para que estes mentirosos travestidos daquela garça, eu quero saber se meu querido e saudoso Oswaldo Justo, ele levou a garça com ele, aquela garça branca, que tinha as plumagens brancas, que sombreava sobre o lodo, sobre o esgoto, e não tinha uma gota de lama nas suas asas. Essa garça ainda existe, Cassione? O justo deve estar se revirando no túmulo. Lamentavelmente deve estar se revirando no túmulo, Oswaldo Justo. Porque nem sempre o Criador pode dar conta das suas criaturas. Nem sempre. Ele acredita, você às vezes põe um filho no mundo e não sabe qual é o dissabor que um filho teu pode te dar. Eu, graças a Deus, não passei por isso. Mas quanta gente põe o filho no mundo e de repente o filho se volta contra o pai, não é? Então, quando você cria, você pode criar cheio de boas intenções, mas às vezes você não sabe que quando você está querendo criar um anjo, você está criando, na verdade, um diabo.
Intervalo no painel regional, já a gente volta, instantes. O que vocês querem falar? Já derrubaram a pauta toda aí, caralho. Falando aí da saúde. Vamos de volta à edição desta quarta-feira do nosso painel regional, né? Com satisfação conversando aqui com o vereador Banha, do PMDB aqui de Santos, com o nosso Heraldo José, nosso comentarista habitual do painel regional, e também o nosso Vicente Castione, articulista, advogado, né? Sempre antenado com as questões da cidade e da região. Telefone aberto, 3014 5281. Ligue para cá, participe conosco, né? E nosso espaço pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional. Bom, a gente abriu o programa falando sobre a questão da saúde, né? Problema de gestão hospitalar. Estamos no caso do Gerson Faltemari, que está há quase 5 anos internado com uma doença degenerativa e precisa do home care, que é o atendimento médico domiciliar, para tentar voltar para conviver com a sua família tranquilamente e liberar, né, um leito de UTI no Guilherme Álvaro. E temos aí a questão dos planos de saúde, malfadados planos de saúde, a maioria deles, não todos, evidentemente, né, honrosas exceções. Mas está aí agora o Hospital Ana Costa aqui de Santos, vereador Heraldo e Vicente Castione, o plano de saúde Ana Costa, né, passando aí por um regime especial, uma direção fiscal definida, determinada pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, apontada lá pela ANS, anormalidades econômico-financeiras e ou administrativas graves. E eu já vou dando aqui a minha pitadinha nessa história aí. Está longe de ser só o plano de saúde do Ana Costa, né? É um deles, precisa ser fiscalizado, né? Os clientes, né, que são atendidos, deveriam ser bem atendidos pelo Ana Costa, que não estejam sendo atendidos, têm direito de ser bem atendidos, mas e quantos outros planos que nem hospital tem, né? Esse pelo menos tem um hospital para tentar atender, né? Banha e Castione, Heraldo. 100 mil vidas cobre só esse plano de saúde aí do Ana Costa. E com uma delicadeza, né, se coloca o nome da intervenção, né? É uma intervenção da Agência Nacional de Saúde que está sendo feita dentro do hospital do plano de saúde. A gente vê que muito se vende, se arrebanha um número muito grande de pessoas comprando e adquirindo o plano de saúde, que paga antecipadamente, depois é que ele vai ser atendido e depois começa o calvário de peregrinação, contratar advogado, vai buscar liminar, tutela antecipada, se ele tem direito a home care, se ele tem direito a remédio. E tem outros, Cassiano, que eles conseguem proeza de montar arapuca em tudo que é lugar da cidade, da região, e consegue o quase que impossível. Ele vende um plano de saúde onde o atendimento é em São Caetano, em São Bernardo e em Santo André. O cara mora em Santos, ele mora no Guarujá, ele consegue vender isso. Não, em qualquer lugar você vai ser atendido, depois você vai ser removido e depois você morreu com aquela fatura na mão. E outros que aí tem mais de 1 milhão de vidas e anunciam um hospital há mais de 10 anos, que é o caso da Unimed. A Unimed, ela vende mais do que ela pode atender. Ela, no começo de janeiro, ela vem com um livro de quase 2.000 folhas. Quando chega no mês de julho, já tem 3 folhas. Aí ele fala assim, olha, na maternidade ali você não pode ir porque o preço do médico com o preço do atendimento é caro, não dá pra gente atender. O que o consumidor tem que ver com isso? O que o cidadão que comprou e adquiriu esse plano de saúde, porque ele falou, é a Unimed, ele atende na casa de saúde. Eu gosto da casa de saúde, porque lá tem o médico com a minha confiança. Porque eu gosto de fazer lá na Beira Mater, quando tinha ainda a maternidade. Agora, não deu dinheiro, Cassione, fecha a maternidade, acaba com o médico. E o consumidor, como é que fica nessa conversa? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: em um país em que planos de saúde têm uma condição lucrativa a ponto de fazer com que a proprietária do grupo AMIL, Plano de Saúde, esteja entre as 10 maiores fortunas do Brasil, em um país em que planos de saúde arrecadam uma verdadeira fortuna que daria, se somar tudo que esses planos de saúde ganham, juntar todo esse dinheiro, dava um orçamento para a saúde no Brasil por ano inteiro.
Uma das 10 maiores fortunas do Brasil, pela revista Forbes, é uma cidadã que é proprietária do grupo AMI, Plano de Saúde. Então, em um país em que você tem que pagar fortunas para ter um mínimo de resposta de atendimento de saúde, esse país é um prostíbulo. Em um país em que as agências reguladoras, e o nome me dá asco, agência reguladora no Brasil, é algo que fede, há uma fedentina nessas agências, e fica por isso mesmo, porque ninguém toca nesses grandes antros de corrupção que são a Anatel, a ANAC, a Anvisa, a ANEL. A agência reguladora foi feita para regular aqueles que prestam serviços essenciais a todos nós, imbecis brasileiros. A todos nós. Pois bem, essas agências, ao invés de regular os prestadores de serviço, fornecedor de energia, fornecedor de telefonia, fornecedor de voos aéreos, essas agências, elas fazem o contrário, elas protegem os que deveriam ser regulados. São parceiros. Então você coloca, na verdade, a raposa para tomar conta do galinheiro. Isto é corrupção pura, em nível governamental, que fica por isso mesmo. Mas por que, volto a dizer, nós estamos nos preocupando com isso? Vem aí Thiago Leifert, Carlinhos Brau, Nuno Santos e The Voice Brasil. Tiraram a The Voice Brasil é bom, pô. Eu vou discordar de você, hein? The Voice Brasil é bom. Claro que é bom, é ótimo. Mas isso, mais cantores e assim por diante. Nós temos bastante cantores, atores, atrizes, não é? Isso é a pujança nacional. Antigamente tinha jogadores de futebol também, em quantidade, já está escassando. Agora já não temos mais. Tiraram a Patrícia Poeta do Jornal Nacional. Ainda não. Pode tirar a Patrícia Poeta, tirar a Fátima, põe a Renata Vasconcelos, tira não sei quem, está caindo a audiência. Então tira. Caiu 20%, vai cair muito mais. O processo que faz as pessoas ficarem engasgadas em uma nação não demora 2 dias, nem 2 anos. Às vezes demora 50 anos. Depois o negócio vira. As revoluções e as grandes mudanças de sistemas acontecem com sangue, correndo na rua. Mas começa com a queda da audiência do Jornal Nacional. Não é a Patrícia Poeta que é ruim, é o sistema de informação dos telejornais esse sistema leva ao povo aquilo que o povo vai devagarzinho, descobrindo que é uma grande farsa. Pega a Folha de São Paulo de hoje, mais uma vez, você vê a posição nítida que ela tem na campanha eleitoral para a presidência da República. E não tem a coragem de pôr a cara para bater e dizer que ela está manipulando notícias a favor de uns, contra outros. Por quê? Porque ela tem o seu interesse. A imprensa independente que exerce a sua atividade com a tal liberdade de expressão. Eles têm liberdade de expressão, nós não. Eles têm liberdade de expressão e nós temos a falta total de liberdade de escolha. Porque nós engolimos a informação que não são enfiadas, as informações que não são enfiadas goela abaixo, ou temos que nos contentar com a escuridão, com o caos das trevas. É isso que acontece. Nós vivemos num país que não tem democracia, que não tem seriedade, que tem corrupção, e a corrupção está desde o governo até o povo. E a grande parte também do povo, de nós, povo, uma grande parte também é corrupta, em pequenas coisas, porque adquirimos o vício. Então, para mudar isso, nem Jesus Cristo. Por que eu digo nem Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo veio, viveu 33 anos e, sendo quem ele foi, acabou pregado numa cruz, sob os olhos de alguns poucos amigos, de alguns poucos fiéis, da mãe dele desesperada,
e foi crucificado e ficou por isso mesmo. Entendeu? Se isto aconteceu com Jesus Cristo, imagine o que não pode acontecer. Se ele viesse hoje, Cassiano, acho que matavam ele na manjedoura. Você tem razão, matavam ainda no ventre de Nossa Senhora. Professor, o senhor mencionou aí essas agências reguladoras, na verdade acabam editando normas, portarias, resoluções que passam por cima da lei. Quer dizer, ninguém combate isso, nem o Ministério Público não combate essas normas absolutamente ilegais e inconstitucionais. O Ministério Público é uma das farsas, não é, das apurações das ilicitudes que existem no Brasil, em grande parte. Claro que há promotores diligentes, idealistas, sérios e responsáveis. Claro que sim, responsáveis. Mas há uma parte que é lúdica, que tem o gosto de olhar no espelho e dizer: eu sou um promotor público. Como se isso fosse grande coisa. Como se isso fosse grande coisa. O poder não é moral da pessoa. O poder é do órgão, é da carteirinha, é do brasão. Você tem aqui na Baixada agora os intrépidos e diligentes membros do Ministério Público, alguns do GAECO, estão preocupados com as casas de bingo. Antes estavam preocupados com o jogo do bicho. Eu não vejo nenhum promotor levantar o seu bumbum da cadeira e sair para ir investigar e ir atrás e fechar cerco em cima do crime organizado, do tráfico de entorpecentes, dos grandes traficantes. Eu não vejo. A prostituição ao redor do fórum. Não vejo. Eu não vejo. Exploração de crianças. Será que eu não estou vendo e isso existe? Mas as notícias só mostram jogo do bicho em casa de bingo. Ora, meu Deus do céu, estudar direito, fazer um concurso, entrar para o Ministério Público, para ficar depois olhando para a casa de bingo, com a criminalidade acabando com este país? Meu Deus do céu. Heliotinés, cada um deles é um heliotinés. Com todo respeito às exceções que são ótimas, o resto está brincando de mocinho. Eu brincava de mocinho e bandido quando tinha 10, 12 anos de idade. Um era o Tarzan, o outro era o Durango Kid, o outro era o Palombo Cassib, o outro era o Zorro, o outro era o Tonix. Lá naquele tempo em que os bandidos e os mocinhos andavam a cavalo e assaltavam diligentes. E sabia quem era o bandido e quem era o mocinho. Então. Tinha que lutar muito. E tinha uma igualdade de condições, né? E hoje em dia eles brincam de mocinho atrás de bicheiro e de dono de casa de bingo. Esse bivaria. Aí o pessoal diz assim: Cassiano, mas você fala umas coisas, você não tem medo? Tenho medo de bandido. Do Ministério Público eu não tenho medo nenhum. Não tenho que ter medo. Agora, quero deixar claro, tenho amigos do Ministério Público, conheço promotores que foram e são excelentes profissionais, e tenho um time de gente que ainda está brincando de mocinho nesta cidade e neste país, seja no Ministério Público Federal, seja na Polícia Federal, seja no Ministério Público Estadual, seja na Polícia Civil Estadual e em todos os estados do Brasil, e assim por diante. E para não falar da magistratura, dos próprios advogados, que já não são mais como antigamente. Já não são mais como antigamente. Professor, sempre preservando aqueles que honram as suas atividades e as suas instituições. Eu não estou generalizando, dizendo que são todos. Mas quem aparece, e é o que aparece, são os brincalhões. Eu vou fazer um contraponto até para esclarecer o telespectador que está lá do outro lado e mostrar. Nós tivemos lá no passado não muito distante, no governo Fernando Henrique Cardoso, uma figura que foi até apelidada
sarcasticamente, até porque nada andava, chamava engavetador Geral da República. Geral da República. Esse homem parece que fez muita escola. Muitas coisas ficaram por debaixo do tapete. Chamava-se Brindeiro. E aí a gente vê hoje, distribuidor de brindes. isso, a gente vê hoje um país que, queiramos nós ou não, em alguma coisa ele avançou. Porque eu nunca vi e nunca li tanta notícia de corrupção, de falcatrua, de mazela, de que a Polícia Federal tem trabalhado bastante nesses últimos 8 anos, 10 anos. Eu nunca vi a Polícia Federal trabalhar tanto processo para ser apurado, tanta coisa sendo investigada. Já vimos até o quase que o impossível. Mensalão, gente presa. A gente queria uma lógica, uma dose, queria cavalar da pena, que a pena fosse cumprida, queríamos que devolvesse aquele dinheiro, que é a coisa que acho que falta dentro do nosso regime de leis. Não basta só ser preso, ele tem que devolver aos cofres públicos aquilo que foi tomado, aquilo que foi restituído. Aí o pessoal fala assim, poxa, vai lá no programa, pergunta para o doutor Vicente Cassione. Tem como o Congresso Nacional fazer uma legislação que não só pague com a pena, mas que também que devolva aquilo que foi roubado, dilapidado do erário? Deixa eu fazer o seguinte, rápido intervalo, nós estamos estourando aqui esse bloco, né, pertinho já do final do programa, e na volta o Cassione responde esse questionamento aqui do vereador Banha. Já. Terceiro e último bloco, né, desta edição do nosso painel regional, com o vereador Banha do PMDB, com o Heraldo José e também com o Vicente Cassione, que responde agora o questionamento do Banha a respeito dessa situação toda, da atuação da Polícia Federal e de um monte de situações que são colocadas aí a público, como por exemplo esse novo escândalo que envolve aí a Petrobras. O que o Congresso pode fazer para que as pessoas sejam obrigadas a devolver aquilo que efetivamente desviaram dos cofres públicos? Cassione, pois não, você... A explicação de que a Polícia Federal e o Ministério Público apuram os crimes cometidos principalmente pelos políticos e pelo sistema em volta dos políticos é muito fácil. Em primeiro lugar, quando você tem jogo de interesses políticos, alguém denuncia alguém. Então, quem está com o telhado de vidro, o outro avisa a Polícia Federal, ó, lá está acontecendo isso. Então, a Polícia Federal já sai da informação que ela obtém e já vai na direção da escuta telefônica. Porque depois que inventaram a quebra de sigilo telefônico com ordem judicial, que na verdade muitas vezes primeiro quebram o sigilo, escutam e depois vão pedir para o juiz a autorização. Então, grampeia-se o mundo inteiro. Então é mais fácil. E depois é mais fácil perseguir político e sistema de política que esteja envolvido com corrupção, do que ir atrás do crime organizado e ir atrás dos grandes crimes que afetam a segurança pública nacional. Claro que tem que ir atrás dos políticos, da corrupção política, mas pegando todo mundo, porque dependendo de qual o governo que está de plantão, ou de quem é mais e menos intocável, pegam uns e outros não pegam. A gente está cansado de ver algumas investigações andam no passo do bonde e outras investigações andam em ritmo de foguete. Deve ter. A gente está cansado de saber. Então, claro que a apuração tem que haver. Ainda mais num país em que se você, como numa casa toda de madeira tomada por cupim, onde você puser o dedo, faz um furo que está tudo cobrido. Então, claro que aparecem as coisas. Mas a gente vê o que aparece, a gente não vê o que é acobertado. E o povo fica indignado, Cassiano, porque ninguém devolve nada. Você já viu alguém falar, devolver o dinheiro? Não, claro que não. O dinheiro sempre vai para um oceano que ainda não foi descoberto. Não é o Índico, não é o Atlântico, não é o Pacífico, não é nenhum desses conhecidos. O dinheiro vai, os rios de dinheiro desagam sempre, principalmente no Mar do Norte e no Mar do Caribe. Entendeu? Nem lá do Os chamados paraísos. E nos paraísos vocês têm os querubins e os serafins, os anjos que estão tomando conta das portas do paraíso e ali não passa ninguém. Nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público Federal, nem ninguém. Os anjos protetores, né, daqueles
que vão para o paraíso do Caribe e do Mar do Norte. Muito bem, nós estamos quase encerrando aqui o painel regional, né? Só para não perder o costume, o IBOPE soltou mais uma pesquisa ontem, né? Dilma Rousseff caiu um pouquinho para 36%, Marina Silva se manteve nos 30% e o Aécio Neves cresceu 4 pontos, foi a 19%. Banha, é possível o Aécio reverter o quadro e ir para o segundo turno disputar a eleição ou, na sua opinião, está definido aí o segundo turno entre duas mulheres? Nem os hormônios da Folha de São Paulo, que quase que deu uma manchete, ele subiu 4 pontos. Nem com os hormônios da Folha de São Paulo. Eu também não acredito que o Aécio vá a lugar nenhum e o segundo turno parece que já definido aí. Desenhado mesmo. Desenhado com a Marina e com a Dilma. É isso, Ronaldo? É isso, o Aécio passa a partir de agora para a liderança de segunda grandeza. Liderança de segunda grandeza? É. Como é que é essa O que é isso? Ele está de posto, ele não é mais aquele top do PSDB. A partir da derrota nas urnas, ele passa a ser um nome sempre lá para o segundo, terceiro quadros. Não. E ele tem um problema sério, né, Cassione, que é o governo de Minas, né, que está escapando pelas mãos, né? Pelo menos isso que as pesquisas mostram. Você veja que o santo de casa não está fazendo milagre na casa dele. Como é que ele vai fazer fora de casa? Estão soprando, estão fazendo com o fole, estão acendendo a mecha do balão 30 vezes para ver se sobe, mas não sobe, não tem jeito. Né? É pesado, é muito pesado. Vai dar Marina e Dilma no segundo turno, não é mais 11 minutos contra, não são mais 11 minutos contra 2 minutos. Aí é mano a mano, 15-15. Aí bateu, levou. Eles estão batendo, nem tempo de defesa a pobre Marina está tendo. Mas no segundo turno, se bater 15 minutos, ela tem condição de bater 15 minutos também, ou nem precisa. Bate 2 e mostra o programa de governo em 13 e ganha a eleição, na minha opinião, tranquilamente. Se não fizerem um homicídio moral ou um homicídio material, se ela não morrer moralmente e não morrer fisicamente, é eleita presidente da República. Vicente Cassione, obrigado mais uma vez pela participação sempre importante conosco. Obrigado ao Banha, vereador do PMDB de Santos, também pela participação. Ao nosso Heraldo José, sempre nos comentários importantes aqui no painel regional, que está com você segunda a sexta, 1h30 da tarde, aliás, com 20 minutos de atraso, 10 para as 2 da tarde, né, por causa do horário eleitoral, 7h30 da noite a reprise, pelo mesmo motivo, aos sábados às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde. Obrigado, até amanhã. Tchau.